Bom dia, apóstolo da Sagrada Face, terça-feira. Lembre-se, a gente como iniciou o mês de maio, tá bom? Mas de verdade, eu espero que vocês estejam usando todo esse mês de maio em benefício da vossa salvação. Lembre-se, a gente teve um encontro, tá? Na terça-feira passada, e nessa terça-feira que passou agora, a gente não foi possível a gente se encontrar. Mas, de uma maneira geral, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Diante de toda essa situação, vocês têm que entender que já existe o necessário para que vocês galguem aquilo que é fundamental dentro da nossa religião, a Santa Igreja Católica, aquilo que é fundamentado em tudo que Jesus anunciou quando ele esteve aqui na terra e que ele anuncia até a volta dele, a nossa salvação. O que vocês têm que entender de uma maneira geral é que vocês deixam passar despercebido aquilo que é a única razão de vocês terem vindo para essa terra, tá bom? Seria salvar realmente as vossas almas, chegar ao conhecimento da verdade, se santificar e chegar à perfeição. E todo esse caminho de conversão frutuosa que a gente ensinou para vocês durante esses 3 anos e alguns meses, incluindo a devoção à Sagrada Face, vai te levar na busca dessa salvação, do conhecimento da verdade, tá bom? E também da santificação e da vossa perfeição. De uma maneira geral, como a maior parte das pessoas estava acostumada com uma falsa fé, uma fé simplesmente sentimental, que rejeita todo e qualquer ensinamento advindo realmente da Santa Igreja Católica, começaram a inventar. Então, de uma maneira geral, os inimigos da Igreja Católica sabem, tá bom? Lembre-se, a gente está numa guerra interstícia, esses inimigos estão dentro da nossa casa. Eles sabem que a verdadeira fé católica, ele leva realmente a pessoa a amar a Deus sobre todas as coisas. E para os inimigos isso sempre foi um grande problema. Realmente existia um católico sobre a terra. Tá? Só que o que eles começaram a observar, tá? Nos primeiros séculos, né? Quando o nosso Senhor veio, tá? Que iniciou aquela igreja primitiva, vocês podem observar toda a revolta, tá bom? Dos inimigos da igreja. Lembre-se, naquela fase ainda os inimigos ainda estavam fora da igreja. Então, como é que eles se revoltavam contra os cristãos naquela época? Eles realmente martirizavam essas pessoas. Mas sangue de cristão, gente, tá bom? É a coisa que mais Satanás odeia, porque além dele testemunhar a fé com a própria vida, vamos falar assim, ele inflama a fé tão grandemente no coração das pessoas que ali assistiram aquele testemunho, que você não tem dimensão como se inflama o desejo realmente de amar a Deus sobre todas as coisas, sabe por quê? Porque ali eles veem que ali não é algo humano, mas é algo realmente vindo de Deus. Somente uma pessoa realmente está firme, né? Que se converteu, vamos falar bem assim, se converteu frutuosamente pelos braços da Virgem Santíssima, ela realmente tem essa grande graça de poder testemunhar sem de maneira nenhuma renunciar a Jesus Cristo. E você pode prestar atenção que essa foi essa a grande observação dos inimigos da Santa Igreja Católica, que um verdadeiro católico, aquele católico gerado e educado pela Virgem Santíssima, realmente ele nunca vai renunciar a Cristo, tá? Para ter uma noção, nem renegar, nem renunciar, ainda que seja ao preço da própria vida. E tudo isso se fundamentaliza nesse amor que tudo suporta, tá bom? Que é advindo da verdadeira conversão frutuosa pelos braços da Virgem Santíssima, onde a pessoa inicia como a Virgem Santíssima dando o seu sim a Deus voluntariamente, tá bom? Que fique muito claro. E a partir desse sim, ele vai galgando tudo aquilo que Deus foi inspirando ele, né? De uma maneira geral, como está uma confusão muito grande, infelizmente a maior parte das pessoas entraram num rol absurdo, onde não passa mais pela ignorância, mas é gritante a malícia, né? Os comportamentos de perversidade, perversão. Hoje acontece algo bem diferente. Hoje as pessoas não conseguem se converter, não porque elas não sabem o caminho, tá bom? Mas realmente por causa dessa malícia que foi se engendrando dentro dos corações dela, com atitudes dentro da igreja que realmente levaram elas a entrar numa situação bem complicada, tá bom? A partir do momento que a malícia adentra no nosso coração, tudo que a gente encontrar na nossa frente, a gente vai usar em benefício próprio. A gente perde, de uma maneira geral, todo temor a Deus. É o início da perda do temor a Deus, tá bom? Que fique muito claro ali. Muitas pessoas acreditam que pecar mortalmente é algo tão natural como
vamos falar assim, tomar um banho. Mas se elas pudessem ver já no pecado venial, se você pudesse ver já a sua, vamos falar assim, a sua raiva, o início de um ódio sendo formado por Deus, você ficaria assustado. Agora imagine uma pessoa que peca mortalmente. Se você pudesse ver como a sua alma odeia a Deus quando comete pecado mortal, você desmaiaria de tanto medo. Agora imagine pense agora, o mundo chegou num estado de pecado atroz, tá bom? Sei que as pessoas negligenciam absurdamente tudo que está acontecendo diariamente no mundo e principalmente negligenciam a sua conversão, tá? Que fique muito claro. Mas o nível de ódio que existe no mundo contra Jesus Cristo é abominável, que é nível de perversão, tá? Que fique muito claro. É muito real, eu sempre tocava muito isso, tá bom? A necessidade do nosso sacerdote falarem da perversão, tá? Realmente no passado a perversão ela era muito rara, tá? Que fique muito claro. Mas hoje em dia, realmente, pela falta da busca da verdadeira conversão, não porque não se sabe o caminho, mas realmente porque se nega o caminho, que fique muito claro, as pessoas chegaram no estado realmente de declarar todo o ódio deles a Deus. Entendeu? Então, dessa maneira, se criou quase que uma espécie de, vamos falar assim, de hipocrisia, onde a pessoa está dentro da igreja muitas vezes, trabalhando e até muitas vezes ministrando até catequeses na internet ou dentro da igreja e na verdade está se comportando contrário a toda a fé católica, que fique muito claro para vocês. Mas uma coisa é certa, por Deus ser justo, ele sempre vem em socorro, tá? Do seu rebanho que perece por falta de doutrina. Que fique muito claro para vocês. E assim, ele não é à toa, senhores, que ele realmente nos deu uma mãe, tá? Nos deu uma mãe, a nossa corredentora Santíssima Virgem Maria, ela vem ajudar todos, tá? Que fique muito claro aí para vocês. Mas presta bem atenção no que eu vou te falar. Apesar de muitos serem chamados, infelizmente poucos aceitam esse chamado, tá? E por negligenciar a sua própria conversão, isso vai desencadeando, tá? Uma grande, vamos falar assim, uma grande revolta contra Deus, que vai sendo espalhada entre essas pessoas que realmente não querem amar a Deus sobre todas as coisas. Por que isso, Camila? Porque, de uma maneira geral, você tem que entender que com o pecado original, as pessoas ficaram com um apego imenso às criaturas, tá bom? E outra coisa, esse respeito humano que existe, onde eu prefiro colocar o meu amigo no lugar de Deus, tá? Isso realmente é uma das causas principais, de uma maneira geral, de impedir que uma pessoa realmente galgue a conversão. Primeira coisa, quando você tem um apego muito grande, por a gente ter essa ferida, e quanto mais ela inflamar, essa ferida que vem advinda do pecado original, que fique muito claro, mesmo que você seja batizado, você pecou. É muito grave a pessoa que peca depois do batismo e ainda continua, tá bom? Negligenciando a sua conversão. Então, realmente você que, graças a Deus, né, nasceu numa família católica, foi batizado e recebeu todos os sacramentos, você realmente, se você tivesse iniciado a sua vida, tá bom? No momento correto, você realmente não teria chegado no estado que você está agora, tá bom? Não culpe jamais os sacramentos da Santa Igreja Católica, isso é muito natural culpar aquele que não tem culpa, tá? Principalmente a Santa Igreja, a doutrina da Igreja, né? E tudo que a Santa Igreja Católica nos oferece, porque a covardia, ela vem também, é uma das consequências, tá bom? Do pecado, tá? Então, vamos imaginar, Adão, quando desobedeceu a Deus, ele não falou que a culpa foi dele de comer a maçã. Ele disse, foi a mulher que me deu. Então, imaginai. Se naquela época, né, pois é, Adão não teve coragem de bater no peito dele e dizer que ele que tinha comido a maçã, mas acusou a Eva, imagine atualmente, tá? E o que se encerra nisso? Vamos prestar atenção.
O pecado entrou no mundo pela desobediência. E o que é que realmente é necessário para que eu me converta, Camila? Número 1, ser obediente a Deus. Então, tudo começa, lembre-se, o nosso grande exemplo, de uma maneira geral, realmente de amor a Deus infinito, é a Santíssima Virgem Maria. Então, olhai para a Santíssima Virgem Maria, a nossa corredentora. Somente ela tem o poder, tá bom? De esmagar a cabeça de Satanás. Deus, o próprio filho dela, deu para ela todo o poder sobre Satanás. Então, olhando para a Santíssima Virgem Maria, você começa a observar o sim dela, né? Você começa a observar a obediência dela, a confiança dela, né? E também a entrega nos braços de Deus, né? Sem reservas. E você começa a olhar para o caminho de conversão frutuosa e tudo isso você vai observando. Tá? Então, se no mundo, tá? Se o pecado entrou no mundo pela desobediência, então o que eu tenho que fazer? Obedecer. E de uma maneira geral, presta atenção, de Adão e Eva para cá, nós já recebemos infinitas graças, cara. Principalmente o nascimento de Jesus Cristo. Nossa, eu falo assim, gente, desde que Jesus nasceu, a gente não tem mais motivo para andar, para não ter fé, para não ter esperança, para não ter caridade, para não lutar por esse amor, né? Infinito. Mas o que é que acontece, Camila? Infelizmente, as pessoas realmente tomam a decisão, tá? Quase que enganadas pela sua, realmente pela sua própria vontade, pela vontade do mundo e pela vontade do diabo, tá? Já tá nessa fase. Você nunca viu, de uma maneira geral, uma geração que chegou em tão pouco tempo a um nível, vamos falar assim, trinitário de perversão, tá? No passado as pessoas demoravam muito, de maneira geral, para cometer um pecado venial, um pecado mortal, um pecado gravíssimo. Hoje é tão natural as pessoas cometerem pecado gravíssimo, e eu sinto muito, senhores, tá? Lembre-se, nosso Senhor está ajustando todas as coisas na sua casa, tá? Que fique muito claro aí para você. Por isso que certas vezes eu falava assim aqui, né, em oração, né? Eu falava assim, eu via algo sobre o nosso Papa Leão XIV, e falava assim, mas Papa, não é assim que o Senhor vai converter, tá? Os pagãos. Não é viajando o mundo todo, mas para que o pagão, tá, se converta, é preciso que os membros da Igreja Católica estejam convertidos, tá? Uma coisa que eu sempre toquei muito grande nisso, como é que um pagão vai querer ser católico se os membros da igreja estão realmente numa situação abominável a ponto de Jesus Cristo falar assim, chega, tá bom? Que fique muito claro. E aí eu sempre toco aqui, tá, nessa situação. Senhores, uma coisa vocês têm que entender. Se não começar pelos católicos, como é que vocês vão querer cobrar daqueles que estão lá fora a conversão, tá? Conversão nunca vai ser quantidade, mas vai ser qualidade. Então, o cara que está lá do lado de fora, olha para os membros da igreja que são a tristeza de Jesus Cristo, cara, tá? Um cristão que não se... Um membro da igreja, vou falar assim para não, né? Pois é. Um membro da igreja que não se converte, tá? É uma vergonha para a Santa Igreja Católica. E de uma maneira geral, como a Virgem Santíssima já tinha avisado em La Salete, né? E em Fátima, em tantas outras aparições, que se as pessoas não buscassem a sua conversão, a grande apostasia da fé ia se, né? E assim dominar o mundo todo. E muitos bons sacerdotes chegaram a falar que é muito pior que uma guerra, porque na guerra se morre o corpo, né? Mas na apostasia se morreria a alma. E daí vem também toda a situação onde nós já podemos observar grandemente nessa terra, tá bom? Muitas almas mortas. E eu não estou falando de pecado mortal, estou falando realmente de morte espiritual, tá? A gente já consegue observar muito grandemente toda essa ação de realmente da pessoa estar morta espiritualmente. E aí você pode perguntar, né? Tem umas coisas bem atrozes que a gente às vezes escuta. Quer dizer que você tá julgando ele? Não. Presta atenção, eu já falei várias vezes para vocês que por causa da malícia que se encerra dentro do coração daquele realmente que adentrou o santuário de Deus, tá? Por isso, cuidado, tá? Você não entra na Santa Igreja Católica, tá? Para passear, tá? Você não foi lá encontrar o vizinho,
tá? Dona Mariquinha, para dar uma conversada. Não, você presta bem atenção. Você que realmente tomou consciência que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo, e ela é, tá bom? Não se faça de besta de se aproximar da casa de Deus, do santuário de Deus, onde Deus está em corpo, sangue, alma e divindade. Isso não é brincadeira, por isso não se compara jamais as seitas com a Santa Igreja Católica, porque nas seitas não existe Jesus Cristo. Que fique muito claro. E toda, vamos falar assim, toda maneira dela de agir, porque as seitas nem tem doutrina, que doutrina vem de Deus, não realmente dos homens, tá? Que fique muito claro. Segundo ponto, né? É totalmente contrária, tá bom? Aos ensinamentos de Jesus Cristo. Tá? E realmente logo lá não haverá salvação, lá não terá conhecimento da verdade, lá não terá também o que? Santificação, e lá não terá perfeição. Que fique muito claro para vocês. Aí você pergunta assim, mas Camila, eu não vejo isso realmente dentro da Santa Igreja Católica. Pois então, existe sim, tá? Existe sim, não tenha dúvida que existe. Você já enxergou, para de ser mentiroso, tá bom? Que fique muito claro. O teu maior testemunho é o próprio Deus que está lá dentro, tá? Se você não sabe, você é católico para amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Por meio da Santíssima Virgem Maria, pois ela é a nossa corredentora, que fique muito claro para você. E por amor a Jesus Cristo, você vai amar o próximo e fazer todas as coisas por amor a Ele. Então, o primeiro, olha só, você está dentro da Santa Igreja Católica, a única e verdadeira igreja que salva, fundada por Jesus Cristo. Deus está lá e você diz para mim, mas eu não vejo. Tem, tá? O que você faz de uma maneira geral é você realmente não vai realmente com a intenção reta e o coração simples de querer se converter, tá? Então você se dispersa, tá? No olhar nas criaturas por causa do seu apego às criaturas, tá? Quantos e quantas pessoas, inclusive da minha família, tá bom? Eu ouço eles abrirem a boca meio que para julgar a Santa Igreja Católica. E eu digo assim, olha, presta bem atenção, eu sempre uso todas as coisas em função realmente da glória de Deus. Se você observa que aqueles ingratos que entraram dentro da Igreja Católica, tá, ofendem imensamente a Deus, e você vê que Deus oferece tudo para eles se salvarem, serem santos e entrarem na perfeição, você que está do lado de fora, então entra dentro e glorifica ao Senhor. Porque vós que estáis do lado de fora já consegue perceber, tá? Toda a ingratidão, tá? Que os membros que estão lá dentro, né? Que fique muito claro, a maior parte tem contra Jesus Cristo. Então vós podeis ser o grande consolo do coração de Deus. Adentrai no santuário santo de Deus e glorificai Ele com a vossa vida, se salvando, né? Por meio da conversão virtuosa pelo brau da Virgem Santíssima, né? É realmente se santificando e realmente entrando na perfeição, testemunhando, tá bom? Que o problema nunca foi Deus, mas foi a minha falta de conversão, foi a falta de conversão dessas pessoas, tá? Sabe por quê? O diabo odeia o católico, apostólico, romano e perseguido, o verdadeiro cristão, aquele que é gerado e educado pela Virgem Santíssima, tá bom? Que realmente se configura a Cristo e que só nasce da Santa Igreja Católica, porque realmente ele não pode nada contra essa pessoa, tá? Ele pode caluniar ela, ele pode desligar a energia da casa dela, ele pode fazer feitiço, bruxaria, satanismo, ele pode ser traído, ele pode ser muitas vezes até acidentado, porque a situação é muito atroz, tá? Que fique muito claro aí pra vocês, tá? Mas ele permanece testemunhando aquele amor que é Jesus Cristo, aquele amor que tudo suporta. E isso pro diabo é terrível, tá? Só para ter uma noção, logo no início da conversão, é muito natural chegar a uma fase onde a pessoa está começando a desenvolver a sua confiança em Deus, do diabo apresentar uma situação contrária que é relacionada ao mundo. Por exemplo, a falta de dinheiro, ou vou falar menos, uma pequena diminuição, né? Ele leva, o que é isso?
Faltou dinheiro lá em casa, Camila? Não. Ele pega a sua mente e tenta você te distrair da tua conversão e olhar para aquilo que é passageiro. Então, aquilo que realmente não passa, que é Jesus Cristo, tá incomodando ele. Você já tá começando a ter confiança. E ele te pega e faz tu olhar para a tua situação financeira e tu diz: e agora, Senhor? Eu passei por isso, tá? Eu passei por isso. Eu passei por isso. Olha só como o diabo é nojento, tá? Então, chegou nessa fase, assim, de realmente trabalhar muito, iniciar a minha confiança em Deus, tá bom? Que fique muito claro, iniciou essa fase da confiança em Deus. Então, eu comecei, eu não sei como chegou nessa situação, mas de repente eu comecei a ver que começou a faltar dinheiro para mim ir para a igreja. E nunca faltou. Tá? Nosso Senhor sempre é providente na nossa vida, cara. Na verdade, era o próprio demônio, de uma maneira geral, que estava revoltado, porque eu já estava, de uma maneira geral, firmando minha confiança em Deus, e ele queria me realmente tirar, vamos falar assim, tirar meus olhos de Deus e colocar nas coisas humanas. Eu nunca me esqueço, eu procurei, né, e fui confessar essa situação. E aí eu nunca me esqueço que o meu confessor me deu aquela passagem, né, que são os pagãos que se preocupam com o que vai vestir, com o que vai beber, pois é. Então, nessa situação, Satanás arrastou muitos e muitos católicos, tá bom? Para o seu lado. Porque pensaram tanto só no material e esqueceram de Deus. Presta bem atenção, se tem uma coisa que não nos engana, senhores, é nossa consciência, tá bom? Então, se eu falasse assim para os brasileiros, avalie a tua consciência. Você está realmente em amizade com Deus ou não? Ele saberia me dizer em 1 segundo de milésimo. Por aí você pode observar essa grande maluquice que se instalou no mundo todo. Uma ansiedade sem precedente, onde a pessoa toma remédio como água. Né? Que fique muito claro aí para você. Isso é muito complicado, senhores, tá bom? Então, e assim, é uma automedicação, apesar de ter ido no médico, onde a pessoa não consegue mais parar. E o que mais assim dói no nosso coração é que tem ainda muitos sacerdotes que tratam essa ansiedade, que é causa realmente advinda do pecado, tá? Que fique muito claro, como algo assim físico. Como se fosse só algo físico. E, senhores, de verdade, para que uma vida de pecado, tá bom? Leve a pessoa a ter atrozes crises de ansiedades, tá? Realmente essa vida de pecado tem que estar muito pesada. E aí você pode observar também outras situações que foram que o diabo vai colocando no mundo, tá bom? Isso aconteceu muito claramente nos Estados Unidos, tá bom? Quando se aflorou o satanismo nos Estados Unidos, então a ciência que já tinha se apartado de Deus, apesar de ser pertença de Deus, foi como Satanás bateu no peito e disse: olha como eu sou belo e forte, eu posso ser independente de ti, Deus. Também chegou nesse estado. Quantas e quantas pessoas ali realmente viviam dependentes e vivem até hoje dependentes de grandes e grandes quantidades de remédio controlado. Mas na verdade, o problema delas estava na alma, tá? Quantas e quantas, agora é a moda, né? Tá? Que fique muito claro, tá? Só para você ter entendido. Eu tenho um irmão que ele tem um grau muito leve de autismo. Tá? Que fique muito claro aí pra vocês. E assim, quantas e quantas mães chegam muitas vezes comentando conosco assim, que todos os filhos são autistas, que ela é autista, que o pai é autista. Eu digo, não é assim que funciona, tá bom? Não é assim que funciona, de uma maneira geral, a afetação, né, do autismo. Então hoje, ó, e aonde tá vamos falar assim, onde é que tá o grande engano que Satanás tá botando? E aí é a tua consciência, pai, a tua consciência, mãe, tá bom? Porque se tu não tem pena, tá bom? Se tu não tem compaixão dessas crianças, você vai ter pena de mim que sou o outro? Pois então, lembre-se, o próximo de quem é casado é o esposo, tá? E os filhos. E esposo, o próximo da tua casa, o próximo que Deus fala é a tua mulher e teus filhos. Então eu falo assim, olha, de verdade, conhecendo realmente um pouco do autismo, não é assim que funcionam as coisas. E a primeira pergunta que eu faço para essa família é assim: tem alguma prática de ocultismo na tua família?
A primeira coisa que eu pergunto para ele se tem alguma prática de ocultismo na tua família. É na hora que eu desmascaro esse pai e essa mãe que tá realmente fingindo, tá? Que o problema dessa criança é autismo. Tá? Todo pai, toda mãe que vem realmente de uma prática de ocultismo, ele vai afetar essa criança. Não tenha dúvida. E aí começa, de uma maneira geral, a dizer que essa criança é autista. Eu tenho um irmão que é autista. E eu sei todo o comportamento como é do autismo, é muito diferente do comportamento dessas crianças. Hoje todo mundo é autista, tá? Que fique muito claro. Você tá vendo como Satanás adora enganar aqueles que querem ser enganados? Por isso não foi à toa que a falsa fé aqui no Brasil vai arrastar milhões e milhões de brasileiros para o inferno. Mas a diferença é o seguinte, filho, tá? Presta bem atenção, mais uma coisa, né? No inferno não tem nenhum enganado. Tem aquele que se auto-enganou, porque soube da verdade e não quis se converter. Se você for prestar atenção, dentro realmente da Bíblia existe, tá? Todo relato de situações onde Deus se manifesta tão extraordinariamente numa fase, tá bom? Numa determinada fase. Deus se manifesta de forma extraordinária. Isso a gente vê praticamente em cada livro da Bíblia, a gente vê a manifestação de Deus no mundo, né? E o que acontece, tá? Quando Deus se manifesta, se você não for buscar a sua conversão, tá? Que fique muito claro, você imediatamente se revolta contra ele, tá? É muito natural quando Deus se manifesta de uma maneira geral, tá? Que as pessoas, porque não querem se converter, porque não querem obedecer, tá? Que fique muito claro, irem atrás do ocultismo. E a culpa é de Deus, Deus não deveria se manifestar, não, filho. Não é assim que funciona, não, tá? Deus é perfeitíssimo, Ele sabe o estado de pecado que está a tua vida, mas como você não quis passar por aquela experiência que é necessária, que é a preparação para você realmente voltar, tá? Para a Santa Igreja Católica com corpo, alma e espírito, né? Aqueles 3 primeiros meses. Então, na hora que ele se manifeste por você viver uma vida hipócrita, né? Que fique muito claro, você aí que diz ninguém sabe, ninguém vê o que eu faço, pois é, Deus, ele sabe sim. Então, ele na tentativa, ele quer te ajudar a tomar consciência, tá bom? Daquilo que tu nega. Então, quando Deus manifesta todo o amor dele diante de uma geração, o que acontece? A tua máscara cai. Aí tu começa como Adão a acusar Deus. Então tu diz, se Deus não tivesse manifestado, eu não teria chegado assim, não, é o teu exame de consciência vindo para fora. Por exemplo, a gente falou da beata Ana Maria Taige, tá? Que ela rogue pela gente. Deus falou para ela, tá bom? Que ela ia aprovar essa humanidade até chegar na cisânia. Você tem dimensão aonde chegou, tá? Vamos falar do nosso país, né? Que se acha, né? É católico, mas de verdade, filho, vocês são de verdade a vergonha diante de Jesus Cristo, tá? E lembre-se, a Virgem Santíssima falou, quem muito foi dado, muito será cobrado. E como esse Brasil recebeu durante esses 3 anos e 5 meses e continua recebendo, tá? Um intenso amor advindo de Jesus Cristo, porque ele sabe que esse povo, né, tá correndo um grande risco, foi se implantando uma falsa fé, tá bom? E o povo já tem conhecimento, já tem, tá? É assim mesmo. Nosso Senhor pede realmente para as pessoas conhecerem a verdade para que elas se libertem. Então, conhecendo a verdade, eu sei onde está a verdade, sei, tá? E agora, qual é o próximo passo? Se você não se converter, não adianta. Eu sempre toco numa situação muito grande. Uma vez me perguntaram assim, se o caminho de conversão virtuosa, né? Me perguntaram assim, Camila, Santa Teresa d'Ávila também não formou um caminho, né? Eu não sei, eu não estudo essas coisas. Eu vejo só de vez em quando as pessoas falando alguma coisa e só vou realmente pegar alguma coisa se for necessário, né? E como é que você formou um caminho? E qual é a diferença? Eu falei, presta bem atenção, tá? Nosso Senhor trouxe realmente muitos santos aí, doutores da igreja. Então, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, que a gente ouve falar, né? Pois o próprio Santo Inácio de Loyola, vamos falar assim, e outros santos, tá bom? Que fique muito claro, deram testemunho de conversão. Que fique muito claro para vocês de santificação, tá? E de perfeição.
Qual foi a diferença? Qual é o problema, já que eles já deram o testemunho? Nunca faltou, filho, de uma maneira geral, que fique muito claro para você, alguém que testemunhasse que era muito possível, tá? Você se converter e se salvar, já estando nessa terra e se santificar e realmente entrar na perfeição. Foi isso que eles vieram testemunhar para todos nós. Mas o que acontece, Camila? Infelizmente, presta atenção no que eu vou te falar. É impossível, tá? Que fique muito claro para você, é impossível eu conhecer todos os testemunhos de Santa Teresa de Ávila e achar que só porque eu conheci o testemunho dela eu não devo me converter, tá? Presta sua atenção na Santa Edith Stein, né? Pois é. Quando ela vai ler o livro da vida, ela não bate no peito e diz: eu sou a cara, né? Vamos lá, eu sou santa. Não, ao entrar em contato com as experiências de conversão de Santa Teresa de Ávila, ela vai se converter, tá? Ela não permanece só na curiosidade, tá? Ela realmente encontra a verdade. É Cristo que está se manifestando ali, é Cristo que um santo ele se configura a Cristo e é Cristo crucificado, tá? Que fique muito claro para vocês, tá? Tem gente que acha que um santo ele flutua, eles acham, nossa, digo, cara, tu não conhece, tá? Então, eles acham que o santo flutua, que o santo adivinha, que o santo só vive extasiado. Eu falo assim, olha, gente, de verdade, vocês estão tão acostumados, de uma maneira geral, né? Eu acho que a fumar maconha, né? Com todo o respeito, que vocês confundem as coisas de Deus, tá? Realmente, o santo, ele testemunha todo o amor de Deus na sua vida, e também por amor a Deus na vida do próximo. Eu te pergunto, você aí do outro lado que não consegue, tá bom? Nem dá conta da sua vida, tá? Que fique muito claro que você deixa vazar lá da sua casa todos os teus problemas para a vida do vizinho, para a vida do teu próximo, que são teus filhos, o teu esposo, para a vida dos outros que não tem nada a ver. Entendeu? Aí você vem e diz assim muitas vezes pra mim que ninguém te sustenta, que ninguém tem nada a ver com a tua vida e como é que você, filho de Satanás, tá? Quer se meter na vida de pessoas que realmente, de uma maneira geral, não se preocupam, tá? Qual é a cor da tua roupa, qual é a cor do teu carro, tá bom? E como é a tua vida dentro de casa. Logo, esse incomodado, tá bom? Eu chamo, né? O podre pecador é o mais incomodado de todos, tá? Mas o que é que incomoda o podre pecador? Realmente é a vida de pecado dele. E como ele não vê a vida na alma dele, vida nas coisas que ele faz, então ele tem uma tendência de procurar quem tem vida para que ele possa ao menos se anestesiar por um tempo, tá bom? Até que ele entre no inferno, tá bom? Lembre-se, as pessoas gostam de se anestesiar. As pessoas gostam de mentir para si mesmo. As pessoas gostam de dizer que a culpa é do outro. Porque assim você nunca vai se converter, filho. Você nunca vai saber quem você é, tá? Logo, Satanás adora botar você... Lembra da inveja que a gente falava nos canais de conversão? De como é que pode Satanás ter inveja daquilo que é dele. Nossa, tem gente que ficou muito brabo, tá? Outra coisa que a gente falava, as pessoas se fiam por ter emprego, que esse emprego é a salvação deles e torna ele justo. Digo, vocês não leram Gênesis? Vocês realmente não aprenderam o que está escrito no Gênesis? Você vai viver, homem, do suor do seu rosto. Isso foi um dos castigos que está na palavra de Deus, tá? O teu emprego vira trabalho, que só no trabalho existe mérito, tá? Que fique muito claro, quando você se converte. Então, por exemplo, vamos lá, tá? Presta bem atenção no que eu vou falar. Vamos lá, você ouviu o caminho de conversão virtuosa, filho, você se converteu, você é uma jovenzinha, né? Camila, eu já me converti, tá? Então, ou seja, eu já estabeleci o estado de graça e inspiração dentro de mim, né? Pois é, mas não mente pra ti, tá bom? Só tô dando exemplo verdadeiro. E agora, assim, de uma maneira geral, vamos falar assim, um jovem, vou falar o jovem, tá? Um jovem. Eu me converti, aí descobri que Jesus revelou pra mim que a minha vocação é o matrimônio. Você arrumou uma mulher também santa, cara. E você casou com ela.
todo o teu trabalho para o sustento da tua família agora realmente vai ser meritório, cara. Vai ser cheio de graças e bênçãos toda ação que tu fizer, não só, mas principalmente, tô falando de trabalho, né? Mas enquanto você não se converte, você é escravo ainda do seu emprego. E assim, é muito triste muitas vezes quando a gente ouve certas coisas, né, de certos sacerdotes, que eles querem comparar, tá bom? A fase onde a pessoa está se convertendo com a fase onde a pessoa já está, de uma maneira geral, convertida na santidade. Tá? Que fique muito claro aí pra você. Enquanto você não estabelecer o estado de graça, tiver o Espírito Santo dentro de você, você não tem mérito nenhum com Cristo. Tá? Presta bem atenção. Vamos ouvir a palavra de Deus, doutores de letras. Tá? Quantos vão chegar diante de mim e vão dizer que eles pregaram no meu nome, expulsaram o demônio, e eu vou dizer para eles: afastai-vos de mim, Satanás, não vos conheço. Sabe por quê? O cara acha porque ele prega sem estar convertido, então ele merece o maior trono da face da terra. E como é, senhores, que vocês abrem a boca para falar, tá bom? Que um cara, tá, que trabalha tem mérito com Cristo? Nada. Tá? Quantos e quantos, tá? Emprego, né? Quantos e quantas pessoas tinham 3, 4 empregos e estão no inferno? Porque não é assim. Seria mais ou menos assim, eu explicando pra vocês. O cara quis, de uma maneira geral, as consolações de Deus, mas nunca quis Deus. Então ele até trabalhou, pode nunca ter roubado ninguém, mas são 10 mandamentos. Não é um mandamento. Lembre-se, quando Adão e Eva pecaram, né, contra Deus pelo pecado de desobediência, tá? Nosso Senhor, o próprio Deus fala: tu vai viver agora do suor do teu rosto. Porque quando tu não precisava, né, tem emprego, mas, né, pois é, tinha o trabalho, você não tava bom não. Entendeu como é que é? Aí você pode prestar atenção, vamos lá, ranking mundial. Quem é o caboclo mais, né? Lembre-se que eles mudam, tá? A denominação que é para você se auto-enganar. Então, a inteligência da alma, ela sabe, tá? Que a palavra trabalho é algo realmente, quando eu já estou unida a Deus, e é realmente muito meritório o trabalho. Quando eu estabeleço estado de graça, tem o Espírito Santo dentro de mim. Mas enquanto eu não chegar nesse estado, eu sei, cara, que é emprego mesmo, tá? Que fique muito claro aí. Porque eu preciso viver do suor do meu rosto. Então, vamos lá. Ranking mundial. Quem é o maior trabalhador? Inclusive, teve uma pessoa da política aqui, né? Pois é, teve uma pessoa da política que usou essa tática com você aí, né? Que era só membro da igreja, né? Nunca se converteu, né? Pois era, deixa o homem trabalhar. Pois é. Então, ele foi ele foi te cegando porque tu deixaste. Lembre-se. Se o pai, lembre-se, para que o ladrão entre na casa do pai de família, tem que primeiro te amarrar, tá? Se ele não te amarrar, não tem como, cara, tá bom? Que fique muito claro aí pra você, que fique muito claro aí pra você. E aí não confunde não, tá bom? As coisas. Uma coisa é você não pagar o mal com o mal, tá? E outra coisa é você se deixar amarrar pelo ladrão porque você nunca se converteu. Então, de verdade, o que mais tem aí do lado de fora, tá bom? No Brasil todo, é um bando de trabalhador, tá? Nunca se viu tanto trabalhador na face da terra. E aí, olha, uma vez assim, de verdade, tava falando pra vocês. Uma vez o que aconteceu? Eu tava, né? Acho que foi no tempo da quaresma agora. Eu tava analisando, estava meditando realmente toda a paixão de Cristo, e chegou uma hora assim que nosso Senhor começou a falar, a me ensinar, né? Pois é. E aí o que foi que ele me mostrou? Ele me lembrou que quando eu falei a respeito, né, da situação do emprego e do trabalho, as pessoas me acusaram diante do Brasil, e assim, né, de maneira geral, a gente sabe por quê, né? Desmascarar Satanás, tá? É terrível. Que eu estava incitando as pessoas a não trabalhar. E também, de uma maneira geral, quando nosso Senhor Jesus Cristo fala, né,
quando nosso Senhor estava na terra, quando ele falava a respeito do imposto, de dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, os romanos acusaram Jesus Cristo de incitação ao povo a não pagar os impostos. Da mesma maneira, Deus me levou assim também fizeram. Quando tu fosse explicar a diferença entre emprego e trabalho para esse povo que necessita urgentemente de conversão e são enganados, tá? Por uma falsa fé, tá? E estão assim correndo um risco atroz de terminar no inferno e a cada dia mais se afunda mais na vida de pecado. Eles te acusaram como um dia eles me acusaram de eu ter dito de que eu estava incitando o povo a não pagar o imposto a Roma. Não foi isso que a maior parte das pessoas falaram? Pois é. E Camila, você se preocupou nem um pouco. Quando você está afirmado em Deus, o que são a língua dos homens? Só vamos falar de uma glorificação a Deus, tá? Ninguém, tá, se incomoda, tá? De uma maneira geral, com quem faz parte do mundo. Mas eu falo pra você, a incomodação ferronha, tá bom? Vamos melhorar. A incomodação diabólica daquele que anuncia a verdade, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Tá? Que fique muito claro. Só pra vocês terem uma noção, há pouco tempo, acho que quinta-feira passada, eu tive uma experiência muito legal. Fui inspirada a assistir um filme chamado Cheia de Graça, tá bom? E eu não estou recomendando você que tá do outro lado assistir esse filme. Porque tudo, pra tudo há um tempo. Se você ainda não se converteu, você vai desenvolver uma curiosidade violenta. E essa curiosidade vai te levar a ir matando a tua caridade a cada dia mais. Então começa do começo, tá? Dando teu sim a Deus, tá? E com obediência, confiança e abandono, fazendo aqueles 3 primeiros meses que você precisa fazer. Porque há quantos anos você tá na igreja católica só de corpo presente? Há quantos anos você está dentro da igreja católica, né? Apodrecendo porque você quer, pecando e confessando, sem arrependimento nenhum, consciência do mal que você faz e comungando de maneira desregrada. Há quanto tempo você é fonte de ofensa para Deus dentro da igreja católica e a ponto das pessoas do lado de fora dizerem que levarem o nome de Jesus, tá? E a própria igreja dizer assim, o problema só pode estar nela, né? A covardia de Adão já assim chegou num nível dentro das almas, tá bom? Que você não tem precedente, a ponto de achar que quem tem que mudar é você. Eles falam assim com Deus, é você, Jesus Cristo, que tem que mudar, não sou eu. Esse comportamento de achar que eu sou Deus realmente vem de toda a história do pecado original da desobediência a Deus. Então o cara acha, tá, que quem tem que mudar é Jesus Cristo. Ele não trata ele como Deus. Ele diz, é tu que tem que mudar, não sou eu não. E se tu não mudar, eu não vou mudar. Entendeu como é que é? Pois é. Você tem dimensão. E só pra você ter uma dimensão, no tempo, tá? O filme é Cheia de Graça, mas não tô te recomendando assistir não, que fique muito claro aí pra você. Você tem que realmente galgar sua conversão como é devido. Porque senão vai ficar igual esses sacerdotes que começaram na moda, tá bom? De viver de intelectualidade. O problema é deles, tá? E de uma maneira geral a gente faz a nossa parte de te anunciar qual é o verdadeiro caminho de conversão. Mas se tu quiser, tá bom? Enchimento, não tem problema. Tem muito sacerdote aí que tá botando, tá? No 12, para ensinar intelectualidade para um povo que tá podre no pecado. Vão descer todos os dois juntos. Lembre-se, dentro das profecias que a gente falou, que nosso Senhor me deu para que realmente eu galgasse essa conversão, e eu falei aqui no canal, tá bom? Do Apóstolo da Sagrada Face, o que estava escrito lá? Eles negligenciam a ferida do meu povo. Eles dizem que vai tudo bem quando vai tudo mal. Camila, qual é a ferida do povo de Deus? O pecado, filho. E não vai ser com uma quantidade de intelectualidade que você vai combater o pecado. Quando você realmente, tá bom? Não se converte, além de você estar atrozmente inflamado pelo pecado, a sua soberba, a sua vaidade, seu orgulho, tá pior do que Satanás já.
Aí eu pego e começo a incitar nas pessoas uma busca intrusiva, tá? E, inclusive ele já escreve isso, né? Vamos falar assim, de conhecimento intelectual. Você tem dimensão onde nós vamos chegar? Pois é, tá? Uma vez um padre perguntou assim, né? Eu não sei porque tem gente que realmente faz uma missão tão vamos falar assim, uma missão que realmente anuncia Jesus Cristo e muitas vezes não vai para frente. É pelo contrário, né? Presta bem atenção, esse padre ainda tem os olhos voltados para o mundo. Ele ainda não chegou no versículo onde o reino dos céus é de qualidade, não de quantidade. E realmente ele nunca meditou a paixão de Cristo, onde Jesus Cristo foi abandonado e foi rejeitado pela maior parte dos judeus. Logo você começa a observar. E assim, olha só, para você ter uma noção, eu não sou contra estudar, tá bom? A Súmula Teológica e tudo mais. Mas para que você estude a Súmula Teológica, número 1, você precisa ter estabelecido o estado de graça, ter o Espírito Santo dentro de você. E de uma maneira geral, toda pessoa que estabelece o estado de graça, ter o Espírito Santo dentro de si, ela não vai com curiosidade de querer saber. Ela vai por obediência a Deus. É Deus que nos inspira a estudar. Que fique muito claro aí pra você, não é o fulano, o cicano, não, tá? Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Por isso você pode ver que a maior parte não se converte, tá bom? Porque a conversão não é uma brincadeira, tá? A conversão realmente é eu saber quem eu sou verdadeiramente. Não tem nada a ver com as teorias de macaco aí, tá bom? Do mundo. É saber, assim, de uma maneira geral, como eu sou pecador. Então, o que é que a minha consciência me diz? Por exemplo, vivo junto, tô na fornicação. Que ofensa imensa a Deus. Não me confesso. Não quero saber da minha salvação. Eu tô dentro da igreja há tantos anos e só ofendendo a Deus. Quantas comunhões sacrílicas eu já fiz? Quantas vezes eu fiz uma confissão da boca para fora, peco, depois eu confesso e disse, problema é teu, Jesus, tu não me perdoou, né? Quantas vezes eu persegui aquele que era verdadeiramente de Deus e eu sabia que ele mas me dava ódio, porque ele fazia eu enxergar aquilo que eu nunca quis enxergar, a podridão que eu era. Porque Deus até te chamou, filho, para tu fazer um exame de consciência no recolhimento, na solidão, no silêncio, onde ninguém precisava saber o monstro que você se tornou pelo pecado. Não é que você era fraco, nem que a carne foi. Você tomou a decisão de chegar, tá? Onde você tá. E você, o que fez, você cuspiu no rosto de Cristo, que só realmente te chamou realmente para felicidade, para o verdadeiro amor, para a verdadeira paz, tá? Para aquilo que não passa. Então o que Jesus Cristo fez? Ele vai, de uma maneira geral, te obrigar a fazer a vontade dele? Jamais, tá? Jamais. Deus quer ser amado, tá? Com liberdade. Ele te deu isso. O que você fez? Você foi viver a sua vontade. Olha aonde você chegou, filho. Você negligenciou 3 meses da sua vida, fazendo uma oração e recolhimento, solidão e silêncio para que você pudesse galgar uma confissão geral e para que você pudesse retornar à verdadeira e santa Igreja Católica de corpo, alma, tá? E espírito. Onde a Virgem Santíssima é te conduzir, né? Aí aprendendo, de uma maneira geral, como participar da Santa. Só ela pode nos ensinar. Tá? Que fique muito claro aí para vocês. Como comungar, como confessar, como ir vivenciando cada dia os teus realmente, as situações que vão se apresentando na nossa vida. Como você poderia passar a semana toda em comunhão com Cristo. Como você poderia, de uma maneira geral, nas suas fraquezas, confessar e glorificar a Deus. Tá? Nas suas quedas, nas suas dúvidas, como você deveria se comportar, tá? Nas contradições que aparecessem diante da sua vida e você não quis. Então Jesus disse assim, então vou deixar vocês na vontade de vocês, mas eu vou chamando. Me diz aí, faz um exame de consciência aí, se Deus te chamou muito antes de tu chegar no estado que tu tá. Pois é. Então, o que foi que você fez? Você fez um exame de consciência para o mundo todo ver o que você é. Por isso que Deus falava para Beata Ana Maria Thaís, eu vou levar esse povo à cisanha.
tá? Então, quando Deus vem fazer, tá, um tempo muito cheio de graça, isso a gente vê no Antigo Testamento e viu agora nesses 3 últimos anos, significa que ele vai te levar, cara, a você ter consciência do quem você é. Não é que as revelações de Deus, os prodígios de Deus e a manifestação de Deus vão te levar para o erro. Na verdade, você já tá podre. Só que você vive um fingimento, tá? Aquilo que a gente chama de hipocrisia, que Deus abomina. E quando você se auto-revela para você o demônio que você se tornou, você diz: a culpa é tua, Jesus, porque se tu não tivesse trazido o caminho de conversão frutuosa pelos brother da Davi Santíssima, anunciado o amor que tudo suporta, eu não tinha sido desmascarado diante de mim e do mundo todo, do demônio que eu sou. E me fingia ser membro da igreja, ainda me chamar de cristão, cara. Né? Pois é, uma coisa eu aviso de verdade, filho, tá? Você não se preocupe com os pagãos, não, que eles vão falar. Nosso Senhor está se resolvendo com a igreja dele. Os membros da igreja foram chamados a se converter, tá? O que os pagãos vão falar, usem benefício de realmente, de uma maneira geral, para você crescer na humildade. É diferente. Mérito e usar a situação para que você tenha humildade é uma coisa totalmente diferente. Tá bom? Que fique muito claro aí para você. Mérito e usar alguma coisa para você realmente galgando humildade e tudo mais são coisas totalmente diferentes. Tá? Que fique muito claro. E de uma maneira geral, presta atenção. Somente o justo será julgado. Camila, e o que está acontecendo? É só a guerra de Satanás. Satanás, ele põe um ser humano contra o outro. Mas de uma maneira geral, você que está firme em Deus, a boca dos pagãos vai ser motivo para você de: eu vou parar de rezar. Eu vou deixar a igreja. Eu vou mudar né? Eu vou sair da verdadeira igreja e vou para uma seita. Porque lá é melhor. Lá eu sinto. Põe teu dedo na tomada, tu vai já sentir uma energia solta pelo ar, né? Pois é, tu vai ver. Tá vendo como as pessoas realmente ofendem Jesus Cristo quando elas realmente vêm falar, tá? Comparar a verdadeira conversão frutuosa pelos braços da vida como um sentir. E eu sinto muito, isso foi culpa da maior parte dos sacerdotes, tá? A maior parte dos sacerdotes reconhecer o caminho de conversão frutuosa pelo braço da vida como sendo realmente a verdadeira fé ensinada por Jesus Cristo quando ele veio a primeira vez. Mas a falsa igreja se revoltou contra essa situação porque já era a falsa igreja, a falsa igreja está derrotada. Só que presta atenção se o padre assistir isso, tá? A derrota dos inimigos de Deus não acontece como a derrota, tá? Que acontece entre, vamos falar, guerras humanas. Que fique muito claro aí pra vocês. Na guerra humana é assim, um joga vamos falar assim, uma bomba em cima do outro, aquele que matar mais gente venceu, né? Não é assim que funciona, não. Tá? A vitória de Cristo está fundamentalizada em anunciar a verdade para que a pessoa se liberte e se converta, tá? Mas presta bem atenção, ainda que a pessoa não queira se converter, a vitória de Jesus Cristo, porque a verdade prevaleceu no mundo todo. É diferente quando eu não quero me converter apesar de saber da verdade. Camila, o que acontece? Nosso Senhor, ele faz isso de uma maneira geral porque ele é Deus, ele tem uma sabedoria divina que não cabe na cabeça de uma maneira geral dos homens. Por isso a gente obedece, confia e se abandona nos braços dele através da Virgem Santíssima. Então um homem mundano olha e diz: mas nossa, mas nem teve resultado. O homem mundano diz: mas ela nem arrastou milhões de pessoas. Digo, tá cego, filho, né? Mas ele reconhece plenamente que o caminho é verdadeiro, o caminho realmente leva à conversão frutuosa pelo braços da Virgem Santíssima, leva a pessoa realmente a estabelecer o estado de graça e o Espírito Santo dentro de si. Por isso, muito cuidado, filho, tá? Por isso que não pode, de maneira geral, te entupir, tá bom? De intelecto, tá? Nunca foi falta de intelectualidade. Só para você ter uma noção, no início, quando vieram colonizar a terra de Santa Cruz, tá?
um analfabeto aqui, um índio, tá? Catequizado, e de maneira assim meio complicada, porque catequizar realmente um índio que é bruto, né? Pois é, muitos índios se tornaram realmente, verdadeiramente cristãos, católicos, apostólicos, romanos, perseguidos. E eu falo assim, tu, cavalo, que fala 5 línguas, poliglota, né? Pois é, tem uma faculdade, sei lá de quê? Além disso, tu é extremamente capacitado, humanamente falando. Por que é que tu não te converte? Porque você não quer, né? Que fique muito claro aí. Os inimigos de Deus vão promover agora, tá? Vários caminhos fáceis para vocês se enganarem até vocês descerem, tá? O caminho até o céu nunca foi fácil. Palavra de Deus, você não fez o curso de Bíblia e você não sabe? Mas ele é muito possível para aqueles que querem. Tá? Quando nosso Senhor Jesus Cristo diz que muitos quiseram, mas desistiram no meio do caminho, significa que eles não estavam inteiros nesse caminho. Quando Jesus pediu para ele largar aquela amizade, ele deixou Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo falou para eles que, na verdade, Jesus Cristo não veio oprimir, mandar ninguém sentar e morar dentro de palácios na terra e vestir seda, esse foi o caso de Judas, mas que, na verdade, eles iam ser perseguidos, humilhados, maltratados e tidos como nada diante do mundo. Judas se revoltou contra Jesus Cristo e vendeu ele por 30 moedas de prata. Será que não é teu caso? Aí eu chamo aquele sacerdote, assim, de verdade, não tem nada contra ele, não. Mas assim, é muito importante a gente também ajudar o nosso sacerdote. Eu não tenho raiva de sacerdote, tá? Que fique muito claro. Eu amo o sacerdócio, tá? Mas, no entanto, eu vejo, assim, tanta capacidade nele que muitas vezes é negligenciada, tá? Para o uso da glória de Deus por falta de conversão. Que fique muito claro aí para vocês. Então, presta bem atenção. Judas fez isso com Jesus. Quando ele descobriu que Jesus, tá, não ia ser, tá, como os homens da terra, mas na verdade seria o contrário, ele ia ser humilhado, traído, é tido como a escória da humanidade. Epa, não quero isso. E você, né? Por isso que você não se converte? Mas então, os apóstolos eram extremamente felizes, cara. Tinham tudo, você não tem dimensão. Só para ter uma noção, o católico apostólico romano e perseguido, aquele que é gerado e educado pela vista, diz que passa pelo processo de conversão frutuosa pelo brado da vista, ele não tem problema na vida dele. Nossa, Jesus te falou na palavra, fez curso de Bíblia, não sabe? O meu jugo é suave, que é, o meu fardo é leve. Cara, mas eu já vi perseguir absurdamente. Tu reconhece, né, miséria? Pois é, tu reconhece como tu já perseguiste um verdadeiro católico apostólico romano perseguido. E tu reconhece como a tua maldade unida a Satanás foi tão atroz, né? E tu diz assim, e é feliz, e é belo, e vive todo o tempo em paz. Reconhece, né? Pois é, não é à toa, mais uma vez, para quem faz curso de Bíblia, que está escrito na Bíblia, todos os joelhos se dobram diante de Deus, no céu, na terra e nos infernos. Tá vendo como reconhece? Mas vamos lá. Se tu sabes que a ferida do meu povo, e aí Jesus está falando para você aí, tá? Que é sacerdote, né? Que fique muito claro. Se tu sabes que a ferida do meu povo é o pecado, por que é que tu negligencia essa ferida atroz que tá levando milhares de pessoas pro inferno? Anunciando fábulas para eles. Tentando distrair eles com tudo, com tudo quanto é batida de tambor. Só para vocês terem uma noção, os inimigos da Igreja Católica, tá bom? Os traidores da Igreja Católica, eles a todo tempo estão me impedindo de fazer a minha missão. Porque quando realmente Deus fala pela boca de alguém que estabeleceu o estado de graça, tem um Espírito Santo dentro de si e tem um testemunho de vida, isso realmente é fonte, tá bom? De luz, de fé, de esperança e caridade para as pessoas que estão desanimadas. Para que eles não desistam, para que eles realmente sigam em frente, amando a Deus sobre todas as coisas, porque é muito possível. Eis aqui um nada, eu sempre falo assim, uma vez eu vi um sacerdote falando assim, que quando ele queima sobra cinza, eu digo, nossa, mas o Senhor ainda é muito precioso. Assim, de uma maneira geral, se você for pegar, se quem estudou nutrologia, nutrição, vamos falar, quem estudou nutrição sabe que existe, né, dentro de certos livros de nutrição, certas tabelas onde você pode inclusive produzir ração,
né? E dentro dessas tabelas até a cinza contém minerais muitas vezes, tá? Não vou dar muitos detalhes. Então, olhando para essa situação que ele falou, eu digo, olha, até cinza o Senhor tem, então o Senhor ainda tem muito para oferecer a Deus. Mas eu, Senhor sacerdote, quando queima não sobra nada. E até do meu nada eu glorifico o Senhor. Diz, Senhor, que graça eu tenho de ter sido criado um nada. Porque até quando eu queimo tudo, eu posso oferecer para ti. Eu sou, né, um incenso, um grande oferecimento de amor a Deus. E o sacerdote vai dizer que realmente quando ele queimava só sobrava cinza. Pois é, mas na cinza existem ainda muitos minerais, senhor sacerdote. Você tá vendo como a pessoa ela não consegue se prestar atenção? Realmente, quanta capacidade ela tem para amar a Deus sobre todas as coisas? Não tem desculpa para você realmente não se converter. Você não se converte porque você não quer. Então, sabendo disso, tá? Que realmente as pessoas não se convertem porque não querem, tá? Você tá esperando o quê? Para você se converter. Realmente a conversão é individual. Eu tomo minha decisão, mesmo que o mundo não queira se converter, eu quero me converter. Lembre-se de Noé. Cadê as pessoas que fizeram o curso de Bíblia? Noé é o homem mais rico, de uma maneira geral, do Antigo Testamento, na fase do dilúvio. Ninguém quis amar a Deus sobre todas as coisas, ninguém quis se converter, mas o velho bêbado, como as mensagens da Via Santíssima de Anguera Velho, todo mundo chamava para Noé, velho bêbado, velho louco, até que chegou o dia, Deus disse, Noé, entra na arca com a tua família, e o dilúvio veio e matou milhões de pessoas. É isso que você está esperando, filho, acontecer? Você está esperando a morte sentada dentro do Titanic com a melhor roupa porque você tem 3 empregos, porque você é muito inteligente, porque você casou, porque você tem filho, porque você tem carro, porque você é catequista, porque você é sacerdote, porque você é freira, porque você é freio? Ou você está lutando pela sua conversão, apesar do o mundo tá dizendo para você, besta, tá perdendo tua vida, não precisa de tudo isso, hein? Jesus falou, aquele que perder sua vida por causa de mim, ganha lá. Cadê o pessoal que fez curso de Bíblia? Cadê os intelectuais? Presta só atenção no que eu vou te falar. Não esquece, só para finalizar, tá bom? Então, sabe o que aconteceu várias vezes quando Deus se manifestou com seus prodígios, portentos e milagres? Tá? A maior parte virou as costas para Deus e foi embora. E a culpa foi de Deus? Não. Tá? Nunca Deus terá culpa de nada porque Ele é perfeitíssimo e Ele só sabe amar. Que fique muito claro. Foram embora porque são ingratos. Tá? E isso não é motivo para que eu e você nos juntemos com os ratos que correm na direção da morte todos unidos, tá? Sem realmente, de uma maneira geral, né? Tomar consciência que lá na frente tem um abismo chamado inferno, tá? Que fique muito claro para você. Aí você presta bem atenção no que eu vou falar para ti. É muito natural, a partir do momento que Deus institui realmente um milagre sobre a terra, que se você não quiser se converter, você vai virar as costas para ele. Então é muito natural, muitas pessoas, infelizmente, isso é real. Em Fátima aconteceu isso. Quando aconteceu o milagre do sol, né? E aí eu não tô te recomendando assistir esse filme, não. Começa do começo, tá? A Via Santíssima falou para Lúcia, filha, infelizmente muitas pessoas vão ver a face de Deus e não vão crer. Então eu te pergunto assim, você tá se levando realmente na direção dos ratos que estão caindo tudo no inferno, viram um milagre de Deus acontecer na terra e não querem se converter? Significa que você não tem que se converter? Tá? Pedro, nesse filme, A Cheia de Graça, também fala a respeito disso, fala com a Via Santíssima. Ele diz, mãe, as pessoas estão, vamos falar assim, esgotadas de tanto... Essa é a palavra do autor, né? Pois é, do ator lá que tá interpretando Pedro. Mãe, eu não sei o que tá acontecendo mais, mãe. As pessoas estão, assim, numa situação assim, elas estão, vamos falar, entediadas com tanto prodígio, portento e milagre. Ele fala assim, né? E elas não querem se converter. É só uma confusão,
tremenda, mãe. E ele realmente, como católico apostólico romano perseguido, ele nunca vai apontar o dedo que o problema está lá fora. Ele vai sempre se avaliar se ele está com conformidade com a vontade de Deus. E ele rezava e ele não tinha nada de resposta de uma maneira geral. Ele dizia, se Deus no começo foi tão diferente e agora, né, o Senhor silenciou de uma maneira geral. E ele rezava, ele pedia a luz para Deus, mas ele não desistia de realmente de entender se ele estava fazendo a vontade de Deus, tá bom? Que fique muito claro para ele. E o que aconteceu? A Virgem Santíssima no filme fala assim: filho, o problema é que eles conheceram a verdade, mas não conheceram o meu filho Jesus Cristo. Quando Deus faz prodígio, portentos e milagres, se você não se converte, somente através da tua conversão pessoal você vai conhecer Jesus Cristo verdadeiramente. Então o que você faz? Você vira as costas e vai começar a grande confusão. Porque aí o demônio tem todo o poder a partir desse momento sobre a tua vida, porque você deu essa autoridade. Onde você viu todos os portentos e milagres de Deus sobre a terra, mas você não quis amar Ele sobre todas as coisas. Uma coisa é conhecer a verdade me liberta da mentira e me leva realmente para o caminho correto. O caminho, a verdade e a vida, Deus não é um pedaço, Ele é tudo. Tá? E se eu nego a minha conversão diante de tamanho milagre, aí sim realmente começa toda a confusão do mal, tá bom? Começa de uma maneira geral, as desgraças acontecer no meio entre os seres humanos. Começa a vir todos os problemas relacionados à situação do mundo, porque aqui jaz o maligno, né? E aí o que você faz? Aí que você começa a morrer na fé. Tá? A gente tá passando por uma situação muito incrível, onde, tá? Você vê o milagre de Deus extraordinário sobre a terra, uma negação, infelizmente, principalmente dos nossos sacerdotes dessa verdade. A maior parte tomou consciência desse grande milagre que Deus fez sobre a terra e negou. E quando você nega Jesus Cristo, tá? Presta atenção, vou falar mais claramente. Quando você nega Jesus Cristo, ou seja, vou falar, mas quando você renuncia a Jesus Cristo, tá? Significa que não tem mais jeito, cara. Quando você renuncia a Jesus Cristo, o primeiro que vai cair no inferno é você. Quando eu renuncio a Jesus Cristo, eu não me converto. Logo, quando eu não me converto, eu não vou querer que os outros se convertam. Eu vou ser uma fonte, tá? De condenação eterna para o meu próximo. Por isso, o correto é sempre assumir a minha vocação quando eu já estabeleci o estado de graça e tenho o Espírito Santo dentro de mim. Tá bom? Que fique muito claro para você. Porque só assim eu chegarei ao conhecimento da verdade. Misericórdia. Pois é. Tá? Para os doutores, e nada contra os estudos, mas quando você coloca a carroça na frente do burro, né? Pois é, empaca, né? Pois é. Tá escrito lá que realmente o resultado, né, que Deus quer a respeito da anunciação da verdade, ela depende da conversão da pessoa. Então a pessoa estabeleceu o estado de graça do Espírito Santo, sim, ela atravessa até pedra, cara. E aí a decisão é tua, se tu realmente se converte ou não. Mas realmente uma pessoa que não se converte, cara, ela fica só, vai pro inferno. Tá tudo bem. Não tem problema se tu já tá abortando. Não tem problema se tu tá traindo tua mulher. Você é um pobre pecador, né? Pois é, tadinho dele. Ele é vítima. Deve ser falta de dinheiro, né? Deve ser porque aquela mulher não cuida muito bem dele. Deve ser porque aquele homem é muito agressivo com ela. Não, filha, a culpa é tua. Tá? A culpa é tua. Você só para de contribuir com todas as desgraças que ocorrem no mundo quando você estabelece o estado de graça e o Espírito Santo dentro de si. Porque você está salvo. Tá? Até então, não adianta colocar a culpa no governo. A falta daquele 1 milhão lá na tua conta, por isso que tu não tem uma vida boa. A falta daquela mulher, daquele homem, daquele filho que tu não tem nem capacidade, cara, pra ti. Imagine para ter um filho, né? Que fique muito claro aí, né? O problema não foi teu casamento.
O problema não foi nada das coisas exteriores, o problema é tu. Estabeleceu o estado de graça, teu Espírito Santo dentro de ti, filho? Não. Então te converte, tá? Não fica apontando pro lado quando a culpa é tua. Se você ainda não é luz e sal da terra, a responsabilidade é sua de tudo que acontece na sua vida. Não é da inveja. Eu vejo o povo brasileiro ser igual a madrasta da Branca de Neve. Compraram um espelho, né? Lá, um espelho mentiroso, onde eles se olham todo dia nesse espelho e ficam perguntando: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Mente pra mim, espelho. E quando o espelho chega uma hora que é Satanás já, né? Quando Satanás já tá com você na mão, tá? Então Satanás vai dizer: não, tu é bonito. Ó, é inveja, tá? Pois é do teu cabelo louro de água oxigenada que tá caindo os pedaços. É do teu carro. É do filho que tu teve. É do teu dente de leite. É dos likes que tu tem. É da quantidade de gente que tu move no Brasil. Até que ele diz assim, chega uma hora, né, que o cara já tá na mão de Satanás. Ele diz: existe sim Branca de Neve. Aí o cara desaba, cara. Aí eu fico maluco, cara, quando ele fala Branca de Neve, né? Pois é. Fique muito claro aí pra você. Então, será que não é teu caso? De uma maneira geral, o caos se instalou dentro do Brasil, cara. Mas não foi por causa que Jesus se fez um grande milagre sobre a terra. Foi porque você não se converteu. Entendeu como é que é? Não foi porque o caminho de conversão frutuosa foi anunciado. Não foi por causa que realmente o verdadeiro amor, o amor que tudo suporta, foi anunciado, não. Vocês só estavam na hipocrisia. As máscaras caíram, como a Beata Santa Maria, a Beata Ana Maria Thaís falou. Deus vai provar esse povo que vai chegar até na cisânia em você. Qual é seu estado? Você está mentindo para você? Pois é, que hoje fique de verdade esse grande chamado de conversão, tá? Para todos, tá? Para todos. Deus não cansa de amar, tá? Mas eu falo para você, se você não corresponder esse amor, começando pelo seu sim, pela sua obediência, já era para você. De verdade, nessas horas você pode lembrar, você que fez o curso de Bíblia, Jó. O aborto é mais feliz que você. Tô garanto pra você que você seria mais, que o aborto é mais feliz que você. E não é de uma maneira geral, presta bem atenção, que tem gente que é cavalo, né? Mas isso é malícia. Uma apologia, tá bom? Ao aborto. Não, coitada de você, mulher, tá? Que cometeu esse pecado, tá bom? E não se arrependeu devidamente, estabelecendo o estado de graça e o Espírito Santo dentro de si, e não reparou como é devido. Porque você peca, depois confessa, o padre já te absolveu, né? Pois é, coitada de você, tá? Coitada de você. Eu sei que tem muita gente aí que te ensina que o aborto é nada, né? Pois é, tá? Nada vai ser tua vida diante de Deus se tu trata um pecado tão atroz desse, tá bom? Como se fosse, deixa eu ver o que? Mostrar a língua pros outros. Toma consciência, tá? Por isso eu bato no meu peito, porque Deus fala na minha consciência o que eu faço, tá? Então, de verdade, um chamado de emergência para esse povo brasileiro, tá? Para que eles realmente se convertam, porque Deus já avisou, tá? O castigo que vai vir sobre o Brasil e o mundo, cara, vai ser tão atroz, tá? Que se vocês verem o castigo que ele compara o castigo que caiu sobre, o castigo do dilúvio e o castigo que caiu sobre Sodoma. Vocês vão lembrar, mas vai ser muito pior o castigo. Lembre-se, a Virgem Santíssima fala: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Será que não é seu caso? Pois é, né? O chamado tá aí, o chamado de amor. E por favor, senhor sacerdote, não negligencie a ferida do meu povo, o pecado. Não finjais que vai tudo bem quando vai tudo mal. Porque eu falo para vocês, é Deus que está falando. Vocês que não se envergonham mais de nada que vocês fazem,
tá bom? Vocês vão se envergonhar na hora que eu castigar vocês. E todos aqueles que estiverem unidos com vocês tombarão, tá? Que fique muito claro esse chamado de conversão para todo o Brasil. E se por acaso alguém ou estiver ouvindo essa live, né? Lembre-se, eu tô gravando, né? De outro país para você também. O chamado de conversão é universal, tá? Que fique muito claro. Mas, por favor, não seja como essa maior parte desses membros da Igreja Católica que estão diante de Deus em corpo, sangue, alma e divindade e apodreceram. E não venha me ser como, né? Como Adão e dizer que a culpa é de Jesus Cristo, o Santo, 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 tá bom? Que fique muito claro aí pra vocês. Então, até a próxima live, tá bom? E de verdade, ouve o que Deus está te chamando, conversão de emergência, porque Deus está esgotado de tanto perdoar e esse pessoal não muda. Chegou a hora, tá? Da justiça e da cólera de Deus descer sobre esse Brasil e esse mundo, tá bom? Então, até a próxima live. Quem te fala? Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos.